Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A partir de agora eu vou falar sobre os participantes do mercado de capitais. Então essa aula 7 vai ser dedicada a entendermos como se relacionam, o que fazem cada um dos participantes envolvidos no processo de negociação das ações dentro do mercado. Bom, nesse quadro aqui a gente tem uma visão geral dos principais participantes que fazem parte desse mercado. Então, a gente vê aí o investidor, está lá cheio de interrogações, cheio de dúvidas, sem saber por onde começar. Qual é o começo? Procurar uma corretora, fazer um cadastro nessa corretora. Esse é o ponto-chave, o ponto de partida. A partir do cadastro feito na corretora, a própria corretora abre um cadastro seu lá na BMF-Bovespa e na CBLC. O que é a BMF-Bovespa? É a bolsa, é onde as ações são negociadas, onde acontece a troca dos papéis entre investidores. Então, um determinado investidor quer vender uma ação, outro quer comprar, os dois se encontram lá, virtualmente, obviamente. No passado isso era feito de forma presencial, através dos corretores. Hoje em dia é feito via sistema, através do sistema Mega Bolsa. Mas os dois se encontram lá, um vende a ação, outro compra a ação. A partir do momento que a ação foi comprada, ela vai ser custodiada na CBLC. CBLC é a antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ela não existe mais como estrutura independente, como uma empresa. Ela existe hoje como um sistema que funciona dentro da BMF-Bovespa. É um sistema de custódia, um sistema de guarda dos papéis das ações, que é o que dá certeza, que é o que dá segurança para o investidor de que aquelas ações que ele comprou de fato existem, estão lá guardadinhas. E o dia que ele resolver vendê-las, elas serão transferidas para o novo proprietário. Então, o processo é simples. Você vai, através do seu home broker, através da sua corretora, do cadastro que você fez nessa instituição, vai acessar a Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, vai comprar e vender ativos. A compra e venda de ativos gera custódia que vai automaticamente para a CBLC. Todas essas instituições mantêm você informado sobre o que está acontecendo com as suas posições. A corretora manda para você no mesmo dia da operação uma nota de corretagem. Nós vamos ver na sequência. Nota de corretagem é um resumo da operação, que vai dizer qual ação você comprou, quantas comprou, que preço pagou, custos, enfim, tudo que envolve essa operação. A BMF-Bovespa e a CBLC disponibilizam para o investidor também um extrato da sua conta. Esse extrato, esse demonstrativo, é enviado todos os meses para o cliente. Ele mostra todas as ações que ele comprou, que ele vendeu, ele mostra todas as ações que estão na custódia do cliente neste momento, quanto elas valem a valor de mercado, enfim, quais são, quantas são e quanto elas valem. Basicamente é isso que ele vai informar. Tá? Então você fica por dentro de tudo que está acontecendo com a sua carteira através desses demonstrativos. A nota de corretagem no passado era impressa e enviada aos investidores. Hoje em dia não tem mais necessidade de se imprimir papel e enviar pelo correio, imagina. As notas de corretagem normalmente hoje em dia elas são automaticamente enviadas para o e-mail do cliente e elas também ficam disponíveis lá no home broker do cliente. Então ele pode tanto acessá-las quando ele quiser, como ele pode salvar na sua máquina, em PDF, em Word, em Excel, enfim, no formato que ele quiser, ele pode deixar salvo no seu computador estas notas de corretagem. Ou então simplesmente acessar online quando precisar através do seu home broker. O demonstrativo da BMF-Bovespa, ele também pode ser recebido de forma impressa, no entanto, há um movimento bastante forte para que as pessoas recebam isso também de forma virtual. Então você pode receber esse extrato através de um e-mail, num arquivo, bem como cada investidor que tem um cadastro lá, ele recebe uma senha para acessar esses demonstrativos no próprio site. Existe dentro do site da BMF-Bovespa o CEI, tá? É CEI, que é a Central Eletrônica do Investidor, é onde o investidor pode acessar de forma online, gratuitamente, todas as suas operações. Tá? Então, esse é o canal hoje em dia mais recomendável que as pessoas usam. Bom, quem é a CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão máximo do mercado de capitais, é a instituição ligada, é uma autarquia, né, ligada ao governo federal, ao Ministério da Fazenda, mais especificamente, e essa instituição, a CVM, ela que tem o objetivo, então, de disciplinar esse mercado, né, e a atuação de todos os participantes desse mercado. Então, a CVM, ela normatiza, como a gente fala, o mercado de valores imobiliários. Ela cria normas, regras,
ela exige que todo mundo cumpra as regras. Então, desde as corretoras são normatizadas e fiscalizadas pela CVM, os agentes autônomos de investimento, as distribuidoras, os bancos de investimento, a BMF-Bovespa, a CBLC, enfim, todos eles estão sob as regras, as normas e sob o acompanhamento direto da CVM. Então, ela funciona como se fosse um grande xerife aí do mercado, fazendo com que o mercado funcione de forma harmônica e que as coisas aconteçam com transparência para todo mundo. A CVM, então, ela acompanha e supervisiona todas as instituições e todos os investidores, né? Um cliente tem lá, ele tem conta numa corretora, ele vai comprar uma ação através da BMF-Bovespa, um outro cliente tem conta numa outra corretora, ele vai vender uma ação através da BMF-Bovespa, os dois se encontram, como nós falamos na BMF-Bovespa, e toda essa operação, todos esses momentos são acompanhados pela CVM. Então ela verifica se está tudo dentro do padrão, dentro das regras, se ninguém está infringindo nenhuma das regras impostas. Está aqui o site da CVM, só para facilitar, tem muita informação nesse site, recomendo que vocês acessem, tem informações sobre os agentes autônomos, sobre as corretoras autorizadas a operar na Bolsa, tem informações sobre as empresas, enfim, sobre tudo principal assim que vocês precisam saber sobre o mercado de capitais. E as corretoras de valores? O que é uma corretora? Uma corretora, na verdade, é uma instituição financeira autorizada pela CVM e pelo Banco Central a atuar dentro do mercado, a fazer a compra e venda de ações, de fundos imobiliários, de opções, de contratos futuros, de BDRs, enfim, todos os ativos negociados dentro da Bolsa podem ser transacionados através das corretoras. Aliás, as corretoras nos últimos anos, como eu falei lá no início da aula na apresentação, ganharam muito mais relevância, ou seja, deixaram de ser apenas corretoras de ações e passaram a ser distribuidoras de investimentos. A XP hoje atua como uma corretora, mas ela atua no modelo de shopping financeiro, onde ela oferece para os seus investidores muito mais do que investimentos de bolsa. Ela oferece produtos de renda fixa, como títulos públicos, debêntures, CDBs, LCAs, LCIs, oferece previdências, seguros, oferece fundos de investimento, enfim, as mais diversas modalidades de investimentos podem ser acessadas hoje em dia através de uma corretora de valores. Tá? Então, as corretoras, elas normalmente hoje em dia fazem as operações totalmente de forma automatizada, informatizada. A corretora, ela conecta o cliente ao mercado. Então, por exemplo, um home broker que a corretora oferece para o seu cliente, ele faz com que o cliente tenha acesso diretamente, de forma online, instantânea, ao mercado de valores imobiliários, ao pregão da BMF-Bovespa. Tá? Então, essa é uma facilidade que as corretoras oferecem. Veja, as corretoras não são obrigadas a ter home broker. É uma facilidade a mais, é uma ferramenta a mais que o investidor tem e que ele pode utilizar para fazer as suas operações. Então, as corretoras permitem que o cliente faça as operações com toda a tranquilidade através de sistemas seguros, através de sistemas monitorados, criptografados, onde você pode comprar e vender essas ações através das ferramentas disponibilizadas. Sistema CBLC. Como eu falei, a CBLC antigamente era uma empresa, hoje em dia é uma área, um setor, uma estrutura dentro da BMF-Bovespa, responsável por custódia, compensação, gerenciamento de risco, liquidação de títulos. Então é uma empresa realmente muito importante dentro desse processo. E é hoje uma das empresas mais seguras, mais sólidas do mundo, tem os sistemas mais eficientes do mundo em termos de custódia e liquidação de ativos. Basicamente ela funciona como se fosse um grande cofre, onde as ações são custodiadas, guardadas, armazenadas, enquanto o investidor não as vende para que elas possam ser transferidas para outra pessoa. Então, quando você compra suas ações, você tem lá um caixinha, como se fosse um cofrinho, onde as suas ações são guardadas. Hoje, claro, totalmente virtual isso. Tudo que eu estou falando para vocês aqui são sistemas informatizados, não é feito manualmente isso. Não existe um papel, documento físico como existia no passado, mas existe sim uma guarda desses ativos feita pela CBLC, que é o que traz segurança para o investidor. Então o investidor pode ficar tranquilo sabendo que suas ações estão lá guardadinhas, em momento algum correm nenhum risco. Então a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa?
a bolsa, ela conecta as diferentes corretoras, como a gente está vendo nessa ilustração, né? Então a bolsa, ela centraliza todas as ordens que vêm da corretora A, B, C, D, são mais de 80 corretoras hoje em dia que atuam no Brasil, todas elas se conectam de forma online, instantaneamente, à BMF Bovespa. Então qualquer cliente de qualquer uma destas corretoras, né, são quase aí 600 mil pessoas hoje, pessoas físicas, que são clientes dessas corretoras, quaisquer um desses clientes pode fazer operações de compra e venda com quaisquer outros clientes dessas mesmas corretoras. Então, se eu sou cliente da corretora A e eu quero vender uma ação, então um cliente lá da corretora Y que quer comprar a minha ação, não tem problema nenhum, nós nos encontramos na BMF Bovespa, o sistema que está organizado, implantado lá, permite que eu faça a venda dessas ações para um cliente de uma outra corretora que sequer eu conheço, eu não tenho contato com ele e nem preciso saber quem ele é. Tá? Então, essa é a grande função da BMF Bovespa. Ela foi criada há muito tempo, é uma instituição bastante antiga, lá em 1890. Na época, se chamava Bolsa Livre, né? Depois, em 1935, passou a se chamar Bovespa. Por quê? Porque era a Bolsa de Valores de São Paulo. Nesse período, quase todos os estados tinham as suas bolsas. E as bolsas eram meio que regionalizadas, né? Tinha a Bolsa do Estado do Rio Grande do Sul, a Bolsa do Paraná, a Bolsa do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Pernambuco, da Bahia, enfim, quase todos os estados, pelo menos os mais importantes, tinham a sua Bolsa de Valores. Só que com o passar do tempo, né, essas bolsas acabaram... o mercado é pequeno no Brasil, né? Já tem poucas empresas para negociar na BMF Bovespa. Imagina se você distribuir essas empresas em 12 bolsas diferentes, como a gente chegou a ter num determinado momento na história do Brasil. Então não faria muito sentido. E acabou que aos poucos essas bolsas foram se unindo à Bovespa e ficou apenas, né, um único centro de negociação de ações no Brasil, que é a BMF Bovespa. No passado, a BMF era só mercado de futuros, a Bovespa era mercado à vista. E as duas também se uniram, no fim das contas, né, em 2008, e acabou que hoje é uma estrutura só. BMF, Bovespa, CBLC, enfim, tudo um único conglomerado, é um grupo, é uma holding que é a controladora dessas instituições. Em 65, ela passou a ser considerada uma associação sem fins lucrativos. Até então ela era ligada, a Bovespa, à Secretaria de Finanças Pessoais do Estado de São Paulo. E aí depois disso, o Estado saiu e falou para as corretoras, olha só, corretoras, isso é do interesse de vocês, cuidem desse negócio, administrem esse negócio, que eu não quero mais me envolver. E as corretoras passaram a administrar. Todas as corretoras tinham títulos de propriedade dessa bolsa, né, e esses títulos foram vendidos no processo de privatização. Privatização não, mas enfim, no processo de venda, né, de abertura de capital dessa empresa lá no ano de 2007. Aqui nós vemos algumas fotos, algumas imagens do passado, veja, em preto e branco ainda, imagens antigas. Né? Entre 1890 e 1970, as negociações aconteciam dessa maneira. O pregão era no Viva Voz, o famoso Viva Voz, que as pessoas compravam no grito, compro, compro, vendo, vendo, né? Gesticulavam o tempo todo e através dos gestos mostravam o que queriam fazer, se estava comprando, vendendo, a quantidade, o preço, enfim, tudo era no gestual, que às vezes só o grito não resolvia, porque se tem um monte de gente gritando, você não ouve nada, né? Então muitas vezes eles acabavam fechando o negócio na mímica mesmo, no gestual, mas o grito também ajudava. E acaba que esse período durou bastante tempo, né? Vocês podem ver nessas imagens aí, tem um carinha subindo meio que numa escada ali, escrevendo num quadro negro com giz branco para anotar, né, o book de ofertas, digamos assim, as operações que estavam sendo realizadas. Tudo sem informatização, sem computadores, tudo de forma manual, os negócios de forma manual, o registro feito de forma manual, enfim, tudo controlado manualmente. Em 72, a Bolsa Brasileira já implementou um pregão automatizado, ou seja, entraram os computadores. Ainda existia o pregão Viva Voz. Tá? Veja, esses carinhas que vocês estão vendo nessa tela aqui perderam o emprego deles. Por quê? Que foram substituídos por esses telões que ficavam nos fundos da sala do pregão. Então veja, você substituiu aquele quadro negro por um computador que tinha as informações e jogava isso num telão, né, numa parede
onde as cotações eram projetadas. Observem que o pregão ainda está lotado, ou seja, os corretores continuavam lá fazendo as operações no Viva Voz. Apenas o registro das operações depois era feito em sistemas informatizados. Em 1990 foi uma década aí de grandes tumultos, grandes correrias, dias realmente turbulentos no mercado, porque nós tínhamos muitas mudanças no cenário político no início dos anos 90, privatizações, né? A gente teve aí um ciclo de privatizações de empresas, principalmente no governo do FHC, e isso também, de certa forma, movimentou o mercado, que boa parte delas foram vendidas na Bolsa, nesse processo de privatização. Em 2000, a BMF Bovespa se consolida no mercado, ainda existia até o ano de 2000 a Bolsa do Rio de Janeiro, nós tínhamos a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio por algum tempo operando. A Bolsa do Rio teve lá seus problemas, a Boverge, e acabou encerrando suas operações de pregão no ano de 2000 e centralizou todas as operações na Bovespa. Em 2004, veja que o salão começa a esvaziar, nós passamos a informatizar as operações, o pregão passou a ser eletrônico, não mais no Viva Voz. Em 2007, a Bolsa abriu capital, criou a Bovespa Holding, que hoje é controladora dela. Em 2008, teve a fusão entre a Bovespa e a BMF, e aí sim criou-se uma das maiores bolsas de valores do mundo, operando tanto o mercado à vista, mercado de ações e outros ativos, quanto o mercado de derivativos. A BMF Bovespa, então, está aqui o site dela, tá? Para quem quiser pesquisar, entrar, buscar informações. A gente tem muitas informações bacanas no site da BMF Bovespa, desde, por exemplo, saber quais empresas têm capital aberto na Bolsa, desde saber quais são os códigos das ações que as empresas negociam, os balanços das empresas estão ali, os controladores das empresas, quantas ações as empresas possuem, enfim, um resumo das principais contas financeiras, tudo está no site da BMF Bovespa, vocês podem encontrar. Tá? E aqui a gente tem uma última foto do pregão, aquele mesmo pregão que a gente viu antes, lotado, gente gritando, gente correndo, se empurrando, né, dando cotovelada um no outro, está assim agora. Né? Esse espaço esvaziou, praticamente hoje virou um museu, existe no centro ali aquela mesa onde ainda existem simulações de pregão Viva Voz, que eles fazem durante o dia para as pessoas que vão visitar. Ali embaixo tem um café, tem algumas salas de reuniões, tem um museu também dentro da BMF Bovespa. Para quem quiser conhecer, visitar, é muito bacana, conta um pouco da história aí, da Bolsa no mundo. Né? Isso fica aqui no centro de São Paulo, é o endereço da Bolsa, e é aberto à visitação. Vocês podem ir lá para conhecer essa história, é uma espécie de um museu hoje. E claro, tem atividades lá dentro, né? A BMF Bovespa existe e ela faz operações todos os dias, só não tem pregão Viva Voz, mas está cheio de funcionários lá dentro trabalhando todos os dias para que o mercado realmente funcione de uma forma organizada e segura. Os investidores possam dessa maneira fazer as suas operações. Tá bom? Então aqui a gente nessa aula conhecemos um pouco mais sobre a estrutura do mercado, sobre os principais participantes do mercado e as suas responsabilidades. Na próxima aula, a gente vai entender um pouco melhor o processo de negociação, como os ativos são negociados dentro da BMF Bovespa e como você pode fazer essas operações no dia a dia. Tá bom? Obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima aula.